Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso sexto encontro. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo de 1 a 16. Ouçamos o nosso texto. Sabedoria de Deus. Irmãos, eu mesmo, quando fui ao encontro de vocês, não me apresentei com o prestígio da oratória ou da sabedoria, para anunciar-lhes o mistério de Deus. Entre vocês, eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive no meio de vocês cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação não tinham brilho nem artifícios para seduzir os ouvintes, mas a demonstração residia no poder do Espírito, para que vocês acreditassem não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. Na realidade, é os maduros na fé que falamos, de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras desse mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus, que conhece a fundo a vida íntima do homem. É o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina. Falando de realidades espirituais, em termos espirituais. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Versículo 1. Irmãos, eu mesmo, quando fui ao encontro de vocês, não me apresentei com o prestígio da oratória ou da sabedoria para anunciar-lhes o mistério de Deus. Paulo lembra aos Coríntios como foi sua presença e a forma que ele anunciou o Evangelho. Ele chegou a Corinto depois da extrema dificuldade que teve em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 16 ao 34. Onde conquistou para
Cristo pouquíssimas pessoas. Chegando a Corinto, Paulo anunciou o Evangelho de Cristo sem hesitação, revelando-lhes o mistério de Deus, seu desígnio de salvação. E não usou uma linguagem de oratória esmerada, nem a sabedoria grega, como gostam os gregos. Em Atenas, Paulo enfrentou duas filosofias que não podiam aceitar a ressurreição dos mortos, como também Jesus ressuscitado. Eram os epicureus e estoicos. Paulo não usou seu ministério e pregação em valores da cultura grega, filosofias como atividades puramente humanas. Não usou a retórica para persuadir e convencer. Ele anunciou simplesmente o segredo revelado, os mistérios, centrados em Jesus Cristo. O mistério divino refere-se, então, ao plano de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Versículo 2. Entre vocês eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. O anúncio do Evangelho não está centrado na razão especulativa humana, mas centrado numa pessoa, Jesus Cristo, e o mistério da cruz. Paulo não mascarou o caráter escandaloso e vergonhoso do plano da salvação que Deus revelou aos seres humanos em Jesus crucificado. Assim, Jesus colocado numa cruz se torna o conteúdo e centro da mensagem de Paulo. Toda a atenção do ministério de Paulo estava centrado no Cristo. Toda a atenção do ministério de Paulo estava centrada no Cristo, crucificado, que não era o tipo de Salvador esperado pelos judeus, nem mesmo os gentios esperavam. Versículo 3. Estive no meio de vocês cheios de fraqueza, receio e temor. Paulo não se comportou como faziam os filósofos itinerantes que ganhavam muito bem aproveitando a credulidade das pessoas simples para ganhar dinheiro em cima deles. Então Paulo se apresentou à igreja de Corinto, que ele fundou, numa situação de debilidade, desprovido de qualquer segurança, cheio de fraqueza, receio, temor. Talvez até mesmo enfermo, debilitado em sua saúde, numa situação que o colocava em inferioridade, em comparação com os filósofos, suas persuasões e oratórias. Versículo 4. Minhas palavras, minha pregação não tinham brilho nem artifícios para seduzir os ouvintes, mas a demonstração residia no poder do Espírito. O anúncio de Cristo não precisa de muitos argumentos racionais, muitas justificativas, palavras floreadas, querendo transmitir um cristianismo com raciocínios rebuscados. Não é a eloquência que fecunda a pregação. É o anúncio de Jesus crucificado. Não é a eficácia do pregador que vale, pois a pregação acompanha a graça eficiente e fecundante no coração dos ouvintes. A manifestação do Espírito não se refere aqui a milagres, mas ao ministério de Paulo, onde a atividade do Espírito que manifestava nas palavras de Paulo seu poder e agia então nos coríntios. O poder do Espírito que se apoderou dos coríntios quando Paulo pregava o Evangelho é o sinal da graça divina. A ciência e argumentos humanos não são capazes de fazer penetrar no ser humano para convencê-los na fé. É a força da palavra sustentada pelo Espírito que age nas pessoas que ouvem e confessam a palavra, ouvem com disposição, sem resistência. Versículo 5. Para que vocês acreditassem
não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. O objeto da fé cristã está centrado na obra de Deus, que age na história do ser humano e se revela numa pessoa, em Jesus Cristo. Paulo, com este argumento, rejeita os discursos de uma sabedoria humana, persuasiva, retórica, e fariam da fé uma adesão puramente racional humana. A pregação de Paulo é sim uma demonstração do poder do Espírito, que vem de Deus, onde a adesão agora não é puramente racional e humana, mas na ordem do Espírito. Versículo 6. Na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras. Os maduros na fé são aqueles que atingiram a maturidade da vida cristã. As autoridades passageiras deste mundo são os chefes, autoridades deste mundo, que usam da filosofia para persuadir, para justificar um poder que explora, que constrange, que domina. Paulo havia contraposto nos versículos 1 e 5 a sabedoria orgulhosa e autossuficiente do homem, a loucura do desígnio de Deus, que é centrada na cruz de Cristo. Agora, ele nos fala de uma sabedoria que somente os cristãos adultos, os maduros, revelada pelo Espírito, podem entender. Somente os maduros são possuidores dessa sabedoria, são os espirituais. Então existe uma sabedoria que Paulo e os cristãos maduros podem ensinar. Uma sabedoria reservada aos maduros na fé, não como uma realidade hermética fechada, mas como uma maturidade para poder conduzir outros à fé. A origem dessa sabedoria não é humana, é divina. Versículo 7. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Essa sabedoria que vem de Deus e nele tem sua origem. Paulo diz que é misteriosa e escondida. É uma sabedoria no mistério, que ultrapassa toda a compreensão humana, que tem sua origem em Deus, que dá a conhecer aos homens, é escondida, porque projetada por Deus desde o princípio da criação do mundo, do cosmos. Revelação esta, projetada e prevista, que tinha como meta a nossa glória, nossa participação na glória divina. O plano divino de salvação é a única sabedoria autêntica e não pode ser compreendida pelos raciocínios humanos. Versículo 8. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria. Pois se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se as autoridades arrogantes deste mundo tivessem o conhecimento de que seria realizado mediante a morte humilhante de Jesus na cruz, a verdade não o matariam. Jesus vem chamado de Senhor da Glória, título divino tirado do Salmo 24, 25, versículo 8, que faz referência da entrada triunfal do rei no templo. Paulo aqui aplica a Cristo Jesus, relacionando com a crucifixão de Cristo. Então, pelo fato de terem matado Jesus colocando-o na cruz, se conclui que nenhuma autoridade deste mundo conheceu a sabedoria escondida e, por isso, mataram o Senhor da Glória. Versículo 9. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou a nós
pelo Espírito. Paulo combina aqui dois textos do Antigo Testamento para fundamentar sua argumentação. Isaías 64:3 e Jeremias 3:16. De Isaías 64:3 diz: coisas de que nunca se ouviu falar desde os tempos antigos. O ouvido jamais ouviu, o olho jamais viu, que um Deus, além de ti, tenha feito tanto por aqueles que nele confiam. O que o profeta Isaías diz aqui, na sua passagem, Paulo quer insistir, recorrendo então a esta autoridade Isaías, e diz que ninguém jamais pode conhecer aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim ele quer enfatizar a iniciativa da salvação divina e a gratuidade dos bens da salvação, previstos desde a criação do mundo, destinada a toda a eternidade. Aos seres humanos cabe a adesão, o acolher esse projeto divino, essa sabedoria de amor. Essa revelação Deus revelou aos cristãos, de modo especial aos maduros, por meio do Espírito Santo. A autoridade dessa revelação é a iluminação do Espírito que dá acesso a este conhecimento e sabedoria. Não é uma conquista humana, mas é pura graça. Versículo 10. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Essa sabedoria tem sua fonte no Espírito de Deus. E ela só pode ser comunicada por aqueles que recebem este Espírito. E somente os homens que receberam este Espírito podem compreender essa sabedoria. As profundezas de Deus se refere às realidades incompreensíveis e insondáveis. Então, Deus que se revelou a nós pelo Espírito Santo, versículo 9, se refere a todos os batizados que receberam o Espírito Santo, mas se refere também a todo aquele que, ao se tornar cristão, recebeu o Espírito e recebe essa sabedoria, essa redenção, autocomunicação de Deus. E nessa vivência faz frutificar naqueles que vivem segundo o Espírito uma vida espiritual. Cultiva a intimidade com Deus. A pessoa chega a amar a oração, a meditar as Sagradas Escrituras, contemplar o mundo sob as luzes de Deus. O Espírito é o ato de Deus que se revela e comunica aos seres humanos. Versículo 11. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. O argumento de Paulo tem como fundamento a condição humana. Em cada ser humano existem realidades interiores que ninguém de fora pode penetrar. Somente a autoconsciência de cada um, o espírito humano, da interioridade de cada um, pode revelá-las. Assim, fazendo Paulo a analogia, somente o Espírito de Deus, a autoconsciência divina, pode penetrar a profundidade de Deus. O Espírito do homem é sua interioridade mais profunda, o mistério de cada um, só conhecido pela própria pessoa. E olhe lá. Este chega a se autoconhecer. Só o Espírito de Deus conhece a profundidade e o mistério do próprio Deus. O Espírito de Deus é o único distribuidor dessa sabedoria e conhecimento profundo de Deus. E somente Ele, o Espírito, nos faz conhecer este mistério divino, como somente o espírito humano, razão e sua inteligência, pode saber o que se esconde no mais íntimo da alma humana, da vida humana. Versículo 12. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus.
O espírito do mundo corresponde à mentalidade de uma sociedade corrupta, que se corrompe, efêmera, passageira. Assim, os cristãos que recebem o Espírito que vem de Deus no batismo estão aptos a reconhecer os dons que vêm da graça de Deus a partir de Jesus Cristo crucificado. Essa distinção é importante, pois, ao receber o Espírito de Deus, não se deixa mais o ser humano ser conduzido pelo espírito do mundo. Esse espírito do mundo que traz sua sabedoria racional, que não é capaz de penetrar o mistério da sabedoria divina, que nos é dado pelo Espírito. Versículo 13. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais em termos espirituais. Para falar desses dons, as formas de comunicação correspondem à modalidade da sabedoria. A sabedoria do mundo usa a linguagem humana. A sabedoria divina comunica a linguagem ensinada pelo Espírito. Assim, o cristão batizado, de modo especial o cristão maduro, tem um conhecimento e uma linguagem cuja origem é divina, vem do Espírito de Deus, isto é, faz o cristão interpretar as verdades espirituais em termos espirituais. Assim, os cristãos recebem a explicação da sabedoria divina. Sendo eles espirituais, recebem verdades espirituais, do mistério divino insondável, revelado pelo Espírito de Deus. Essas palavras não se trata de esoterismo, mensagem fechada a um grupo, mas palavras que vêm da pregação pública, isto é, da pregação apostólica, dirigida a todos e que o Espírito a todos comunica. A força da pregação vem do Espírito Santo, não da arte do pregador. Requer a abertura do ser humano para receber a mensagem ensinada e a disposição para essa sabedoria divina que não é humana. Versículo 14. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele. Não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Fechado em si mesmo. Paulo fala aqui do homem psíquico, que não é espiritual, centrado em sua racionalidade e lógica, que não se dá abertura para aquilo que é espiritual. Assim, o homem psíquico se opõe ao homem espiritual. Então, o homem psíquico, que por meio da psique alma humana, é dotado de todas aquelas capacidades físicas que constituem o ser humano, ficando simplesmente fechado numa sabedoria cuja força vem do ser humano e da lógica de seu pensamento racional. Só acredito naquilo que é explicado pela razão. O que não é explicado pela razão não significa nada. Só quando este homem psíquico vem iniciado na esfera de Deus da fé, por meio da participação própria do Espírito de Deus, é que ele chega a uma sabedoria da profundidade do mistério de Deus. Assim, o homem espiritual abarca o menos perfeito, e não o contrário. Para o homem psíquico, as coisas da fé, o mistério de Deus é loucura. Não entendem que as devem ser avaliadas espiritualmente, pois o maior contém o menor. Isto é, o homem espiritual abarca o menos perfeito, isto é, o espírito é superior à alma. A alma é superior ao corpo. O maior contém o menor. O menor está no junto do maior. Versículo 15. Ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. O homem espiritual não é julgado por ninguém que não seja espiritual. Daqui Paulo afirma que ele não deve ser julgado pelos coríntios, que são carnais, psíquicos.
São os homens espirituais pneumáticos que enxergam e tudo julgam sobre a ótica de Deus. São eles que serão capazes de entender os pecadores e não julgá-los e condená-los de forma farisaica. Diferente é a forma de ver as coisas dos homens psíquicos. São eles que declaram que os santos são loucos e exagerados. E não entendem certas realidades, como a pobreza voluntária ou a virgindade consagrada, dizendo que é coisa fora de propósito ao homem animal psíquico. Versículo 16. Pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Deus é conhecido somente por Cristo. Se os adversários de Paulo não conhecem a Deus, como podem eles compreender espiritualmente os perfeitos? Paulo cita aqui o Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. A resposta não será um não, mas vem com nós, do versículo, que afirma que conhecemos o pensamento de Cristo e é através de Cristo que temos acesso ao conhecimento de Deus. E conhecendo Cristo, tendo acesso ao conhecimento de Deus, é que todo o seu mistério é escondido. E tudo isso sob a ação do Espírito que age em nós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.